Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ó Deus, que o Senhor nos abençoe no meditar da Tua palavra. Que o Teu Espírito haja sobre nós, soberanamente, nos dando da Tua palavra, e em nós, aprofundando esta palavra em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Está com a sua Bíblia aberta? Lucas capítulo 18. Esse é o último sermão desta série sobre oração. Quero confidenciar à igreja que esses sermões não foram estudados. Eles não foram preparados como eu preparo outros sermões. Eu separei alguns livros sobre oração, mas não li nenhum deles, não cheguei a ler uma página inteira. Eu resolvi que estaria pregando nesses sermões aquilo que eu creio acerca de oração. E hoje é o último sermão desta série. Em primeiro lugar, eu gostaria que você corrigisse a sua imaginação acerca desta parábola que Jesus contou. Quando Jesus fala da viúva procurando justiça, diante de um juiz que não quer nem ouvi-la, nem praticar a justiça, que vive para a prática da justiça, mas que não quer fazer isso. Não imagine uma construção com as suas colunas altas, e escrito do lado de fora, Fórum da Galileia, e a sala do tribunal. Não. Os juízes, na sua grande maioria, eram itinerantes, e mesmo os que não eram naquela época, eles atendiam o povo numa tenda que ficava na porta da cidade. E a tenda ali era armada, e o juiz tinha os seus assistentes. Quando uma pessoa vinha com um pleito, conversava primeiro com os assistentes. E os assistentes é que levavam o caso ao juiz. Então havia esse trabalho de triagem. Era a dificuldade criada para a facilidade de ser vendida. A gente conhece isso muito bem, não é? Então, a pessoa, para chegar diante do juiz, tinha que passar pelos auxiliares, e naturalmente os auxiliares cobravam alguma coisa,
e o juiz recebia, não por fora, mas por dentro, né? A parte dele, que era a parte maior nesse negócio, e se não recebesse, ele simplesmente mudava os seus assessores, que é a linguagem que se usa hoje. Do salário dos assessores vinha a parte mais gorda para o juiz. Nós conhecemos essa história. E a viúva tinha sérios problemas, seríssimos problemas. Ela era vítima de injustiça, mas ela não podia representar a si mesma, não tinha um marido para representá-la. Sua causa não era acolhida pelos assistentes do juiz, porque ela não tinha dinheiro para o suborno. E o juiz era um homem duro, de coração, que só tinha um interesse, e esse interesse não era a justiça. Era talvez uma pessoa que entendesse que antes do trabalho vem a família, e já estava fazendo provisão financeira para o seu bisneto, né? Juntando dinheiro para guardar para aqueles que vêm depois. Mas esta mulher, ela fica em volta da tenda gritando. O que ela grita chega lá aos ouvidos do juiz. E o juiz diz: esse negócio não está bom. Essa mulher aí gritando o dia inteiro: faze-me justiça contra o meu adversário, faze-me justiça. É um testemunho eloquente de que eu não estou fazendo justiça, e ela me importuna. O texto grego dá a ideia de uma agressão praticamente física. É a mesma expressão que se usa para um soco no olho. O juiz está dizendo: essa mulher me agride. E aí, por fim, ele vira e diz assim: eu não temo a Deus. Eu não estou interessado em fazer bem aos homens. Mas para que essa viúva não continue a me importunar, eu vou ver se resolvo logo o caso dela. Aí Jesus vira e diz assim, não exatamente com essas palavras, mas esse é o sentido, ele diz assim: Deus não é assim. Deus não é injusto, Deus não é insensível, Deus não age por suborno, não se deixa subornar, ou seja, quanto maior a oferta, mais pronta a resposta de Deus. Turminha dos 20 mil reais chega na frente para receber a resposta de Deus. Pessoal dos 50 centavos fica parado aí, não incomode a gente vindo aqui à frente, né? Depois de Deus resolver esse negócio, aí quem sabe o de você. Não, Deus não se deixa subornar. Você não chega diante de Deus como quem está de pé num balcão em que Deus esteja vendendo as suas bênçãos. Nem trocando por votos. Senhor, se o Senhor me ouvir, eu vou ser um crente melhor, irei à escola dominical pelo menos uma vez a cada 3 meses. Ai Deus, que maravilha! Isso vai ser tão bom para o meu coração, essa minha ovelhinha querida, aparecer lá na escola dominical uma vez a cada 3 meses. Eu vou ficar tão feliz aqui no céu. Eu aqui no céu não tenho tantos motivos de felicidade, de gozo, mas esse motivo agora de ver essa pessoa tão importante, a cada 3 meses aparecendo lá na escola dominical, leva a bênção, é sua. Não, Deus não se deixa subornar. Parar com essa ideia de querer fazer troca com Deus. Deus dá as coisas na sua generosidade. E nem nós somos como essa viúva. Podemos nos sentir assim, desprotegidos,
Mas nós não somos. Nós temos acesso direto ao juiz. Não há assistentes no meio. Não temos que engambelar ninguém para receber alguma coisa, nem tigela de farofa, nem um agradozinho, uma garrafa de pinga, nada disso. Nós não temos esse negócio de agradar a turma do meio, o segundo e o terceiro escalão. Nós temos acesso direto ao Senhor, aquele que reina. E aí, Jesus diz que Deus depressa ouve as orações dos seus filhos. É essa a sua experiência? De que Deus ouve depressa as suas orações? Há 2 pontos aqui no texto, 2 questões que, quando você lê o texto com atenção, elas podem se levantar na sua mente. A primeira é o objetivo com que Jesus conta a parábola. Olha logo no início. Para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e que mais? E nunca desanimar. Desanimar de quê? De orar. Não. Que negócio é esse de orar para não desanimar de orar? Eu vou comer para não desanimar de comer. Mas não é eu vou comer de vez em quando. Eu vou comer sempre para não desanimar de comer. Para nunca desanimar de comer. Não precisa. Se você vai comendo, já está resolvido o assunto. E por que isso que aparece no final? Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Esta parábola, meus irmãos, Jesus a conta no contexto do que ele vem dizendo antes. No capítulo 17, a partir do versículo 20, Jesus está falando sobre a vinda do reino de Deus. Jesus está contando esta história para nós que vivemos nesse tempo de espera da materialização, da concretização histórica do reino de Deus. Enquanto não chega o reino de Deus de forma visível, absoluta, dominante, no palco da história humana, a história humana é cenário de injustiça. E quem quiser servir a Deus vai ser alvo preferencial das injustiças. Nesse tempo de história, Jesus diz assim: não desanimem. Deus depressa vai fazer justiça. Esse depressa pode ter relação direta com a oração e pode ter relação direta com a vinda do reino de Deus, que a gente pode pensar que está demorando, mas que Deus depressa vai estabelecer o seu reino. No momento assinalado, determinado por Deus, entrou o último salvo, seu nome foi escrito no livro da vida, pronto. Depressa Deus resolve esse negócio, Jesus Cristo vem e estabelece o seu reino. A outra possibilidade é que Deus ouve depressa as nossas orações. Eu creio nas duas. Eu creio que Deus ouve depressa as nossas orações, nos dando aquilo que pedimos, se isso é justo, se é correto.
ou trabalhando na preparação para a gente receber isso que nós estamos pedindo. Mas depressa Deus está respondendo. Ou enviando imediatamente a bênção, ou movimentando as engrenagens da vida, da história, mexendo dentro de cada um de nós para a gente poder agarrar e usar a bênção que Ele quer dar. Mas Deus está agindo. Se não fosse assim, a gente poderia tirar das nossas Bíblias Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Dizendo em outras palavras, Deus está gerenciando todas as coisas e está usando todas as circunstâncias para o nosso bem. Agora, dentro desse contexto mais geral, nós temos então a situação do mundo aí, e Jesus colocando diante de nós a seguinte questão: ou você ora, ou você desiste de esperar que Deus faça justiça. Desanime em relação a isso. Quando o crente desanima da justiça de Deus, ele vai ser justo? Você está vivendo num mundo onde tudo que está acontecendo está errado. Agora a questão é essa: você vai agir corretamente ou você vai entrar nessa onda? Você que é adolescente, está todo mundo aí em volta, na sua tribo, no seu mundo, ficando. E agora você fica ou não fica? Você sabe muito bem que Deus não aprova esse negócio. Agora, você espera a justiça de Deus, confia na justiça de Deus, na correção de Deus, no caminho de Deus, ou você desiste de Deus nessa área da sua vida. E você simplesmente mergulha na onda e se deixa levar. Jesus diz: você tem duas alternativas diante de você: ou você ora ou você desanima. Ou você ora ou você cai. Está todo mundo aí fazendo sexo fora do casamento, porque não, meu corpo pede isso vai me fazer feliz. Todas as minhas colegas de faculdade, todos os meus colegas de faculdade estão nessa onda, e eu? Fico aqui chupando o dedo? Ou você ora, ou você desanima. É isso que Jesus está dizendo. Ou você tem a confiança de que Deus é justo, de que Deus é Senhor da história, de que Deus vai realizar seus propósitos na história, de que Deus vai fazer isso depressa. E ora esperando em Deus, clama por Deus. Roda para lá e para cá, clamando, dizendo: Senhor, eu estou sofrendo, Senhor, eu estou sofrendo, Senhor, está difícil, Senhor, é uma luta, Senhor, é uma carga. Se você não ora, você desanima. Agora as coisas. Vamos voltar para as coisas. Nós estamos numa campanha para pedir coisas a Deus. Oração pode ser de louvor, de gratidão, de adoração, mas essencialmente a oração é súplica, é pedido de alguma coisa. Eu gostaria que você fosse lá para Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Enquanto isso, eu dou uma olhada no relógio lá na galeria e levo um susto.
Aliás, Mateus capítulo 7. Mais barulho de folhas passando aí. Todo pregador adora esse barulhinho. O povo com Bíblia na mão, não é? Acompanhando, lendo o texto. Isso é bastante reconfortante. Mateus capítulo 7. A partir do versículo 7. Mateus 7, 7. Jesus diz: peçam e lhes será o quê? Dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Primeiro você pede a coisa, mas não recebe. Aí você, o que está havendo? Talvez eu tenha que ser mais esperto, né? Aqui usando aquele sotaque de carioca, mais esperto. Então eu vou procurar. Procura achar. Aí você vê o que você quer, mas parece que não consegue. Você diz: a porta do céu está fechada. Bata. Qualquer que seja o seu estágio em direção àquilo que você acha que precisa, Jesus diz assim: se firme pedindo, procurando, batendo. E ele diz por quê? Ele diz: vocês são maus, mas vocês sabem dar coisas boas aos vossos filhos. Qual o pai que o filho pede um ovo e o pai dá para ele uma serpente? Porque no aramaico as palavras são parecidas. A gente fica imaginando, quem lê em português, o que tem ovo com serpente, né? No aramaico tem. E qual pai que o filho pede isso, ele lhe dá aquilo outro? Não, vocês sabem dar coisas boas aos vossos filhos. Quanto mais, ele vai terminar lá no versículo 11. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará o quê? Coisas boas aos que lhe pedirem. Valeu, hein? Valeu. Que promessa extraordinária, não é? Mas antes que você escreva aí no seu bilhetinho Ferrari, para botar na caixa de pedidos, né? Eu quero dizer para você que você pode pedir o que você quiser nessa campanha de oração. Mas que é muito importante que você entenda o que para Deus é bom. Quais são as coisas de Deus para você? E eu gostaria que você abrisse o texto paralelo a esse, em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Em Mateus 7 nós lemos um texto chamado Sermão do Monte. Em Lucas 11 nós lemos um texto chamado Sermão da Planície, em que os assuntos abordados no Sermão do Monte são reafirmados neste sermão pregado por Jesus, com alguns acréscimos, talvez esclarecimentos, em que Jesus aprofunda, em alguns casos, aquilo que já foi dito em Mateus. Neste caso, a partir do versículo 9, vocês observam que a estrutura é a mesma. Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado.
Busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra, ou lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus lhes dará a Ferrari. Não, lhes dará o Espírito Santo. Na lista daquilo que Deus nos quer dar, em primeiro lugar está Ele mesmo. A melhor coisa que Deus pode nos dar é Ele mesmo. A maior necessidade que nós temos é de Deus. Quando, na revelação de Deus, Jesus preferiu usar o nome Pai, e Deus se identificar a nós como Pai, há muita coisa para a gente aprender, principalmente nós que somos pais. Tem pais que estão prontos a dar muitas coisas para os filhos. Brinquedinhos, antigamente a gente dizia brinquedinho japonês, agora é brinquedinho chinês, né? E para o filho se divertir com aquilo. Um videogame de última geração. Um Nintendo com diversos programas para o filho ficar lá. O filho vai gostar desse negócio durante um bom tempo. Agora cria um filho assim, na base de desenho animado na televisão, de brinquedinhos, de Nintendos, mas não sente para estar com ele. Que tipo de jovem ele vai ser? Aquele tipo de jovem assim, eu tive um pai maravilhoso, ele me deu tudo o que eu queria. Ou vai ser um filho revoltado, porque lhe faltou o principal, a presença do pai. Deus não é esse tipo de pai inconsequente, que fica distribuindo benesses para os seus filhos, brinquedinhos para os seus filhos, bênçãos para os seus filhos, enquanto se mantém distante. Não, Deus quer dar a si mesmo. Deus quer dizer na nossa experiência: estou aqui, estou ao seu lado, estou com você. Se apoie em mim, deixa que eu carrego você, deixa que eu te fortaleço, deixa que eu te ajudo. É isso que Deus quer. Me conheça. Entenda que eu amo você, que eu perdoo os seus pecados, que eu sou gracioso, que eu te ajudo, que eu te seguro pela mão. E as bênçãos que eu lhe dou é para que você compreenda isso, não para que você se afaste de mim. Então, naquela caixa da soberania de Deus, vocês lembram que nós não sabemos o que está lá? Que às vezes está lá e Deus dá para um e não dá para outro. Deus vai dar se ele perceber que aquilo que ele vai lhe dar vai aproximá-lo dele, mas não vai dar se ele sabe que aquilo que ele vai lhe dar vai distanciá-lo dele. Não pense que as coisas funcionam automaticamente, porque nem há essa possibilidade lógica. Abre um concurso federal, 8 vagas para a AGU, para a Advocacia Geral da União, 8 vagas, 180 bons crentes se inscrevem, todos eles pedem: Senhor, Senhor, me dá essa vaga, Senhor, Senhor, mas são 8, não são 180. Qual o critério que Deus vai usar? Deus pode responder de acordo com o Deus da criação. Dá para bons e maus. Passa quem ora e passa quem não ora. Passa quem crê em Deus e é aprovado quem não crê em Deus.
As bênçãos da criação têm a ver com o sustento do corpo. E o emprego, o trabalho tem a ver com isso. Mas essa bênção pode estar lá, na caixa, lá naquela caixa. Aí você clama, pede a Deus e Deus dá, porque sabe que lá você vai ser uma bênção, que aquilo vai ser uma bênção para você. Agora, se Deus já está vendo, Ele vai te dar essa bênção, mas com essa bênção você vai mais tarde comprar uma casa de campo. Que dificuldade de aparecer na igreja nos domingos. Uma casa de praia, verão, estou de férias. Irmão Gelo, estou de férias. Não dá para eu vir cantar no verão. Eu tenho lá um apartamento, um duplex diante da praia. Eu tenho que ir para lá, né, valorizar, ajeitar as coisas no apartamento. Então não conte comigo no coral. Pastor, nada. Nem mesmo para distribuir a ceia como diácono. Eu estou lá, né, pastor? O senhor sabe, essa vida é muito cansativa, a gente já trabalha 9 meses no ano, tem direito a 3 meses de férias, né, pastor? Ninguém é de ferro, né? E aí a bênção que Deus lhe dá se torna um obstáculo para você crescer na fé. Quanto mais abençoado, menos envolvido no trabalho de Deus, na obra de Deus, mais voltado para si mesmo. Então, se Deus vê isso, essa bênção não está lá na caixa, mas pode estar aqui na primeira. Você se esforçou, estudou, passa, porque a bênção está aqui, mas aquilo vai fazer mal para você. Estão entendendo isso? O que Deus dá depressa? É Ele mesmo. As outras coisas, às vezes, Deus precisa preparar. Mas Ele mesmo não. Seu coração pode estar imundo pelo pecado. Se você clama a Deus, Senhor, restaura a minha vida, é já. Deus não diz assim, olha, eu vou restaurar, mas primeiro, isso, segundo, está anotando, meu filho? Terceiro, 79º, porque para a gente a lista deveria ser enorme, né? Do jeito que Deus nos conhece. Não, Deus, é já. Você quer ser restaurado? Toma! Já está de pé. Você levanta daquele momento de oração alegre, em paz, com seu coração, em comunhão com Deus, perdoado de seus pecados, restaurado na sua fé, fortalecido imediatamente. É depressa. É mais depressa que a velocidade da luz. Porque isso é o que está no coração de Deus. Ele quer dar-se a si mesmo. Então, nesta campanha que estamos começando agora, não esqueçam isso. Se lembrem disso, cada um dos irmãos. Em vez de ter um olho grande em direção às coisas, abre esse olho em relação a Deus. Veja que sem Deus você desanima diante das pressões do mundo. Que sem a graça de Deus, sem comunhão com Deus, você se deixa levar por essa onda de iniquidade. E o pesado investimento de Deus na cruz do Calvário em você só vai ter efeitos para a eternidade, porque aqui para o tempo, agora, como servo de Deus, nada. Você não vai produzir nada, não vai fazer nada, a não ser dar mau testemunho do nome de Deus diante de seus amigos e diante do mundo. Ou você ora, ou desanima, nesse tempo de espera. Nesse tempo de espera, lembre-se, Deus está dando coisas, mas mais do que as coisas,
Ele está se dando a nós. Orar e não desanimar. Orar e não entregar os pontos. Orar e resistir. Porque o reino de Deus vem. A justiça de Deus vem. Mas o Deus do reino e o Deus da justiça, você pode tê-lo em plenitude agora. 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 Oremos. Ó Deus, obrigado pelo ensino da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus generoso e bom. E o dia a dia da vida testemunha a Tua generosidade infinita. Não só naquilo que o Senhor dá, mas naquilo que o Senhor retém. Porque a Tua misericórdia se renova sobre nós a cada dia. Ó Deus, abre os nossos olhos para que a gente possa ver o que está em volta de nós. Abre os nossos olhos para que nós possamos ver o buraco que está dentro de nós. A profunda carência, ó Deus, da plenitude do Teu Espírito e da Tua graça. E abre os nossos olhos para que nós possamos ver o Teu braço, a Tua mão, estendidos, ó Deus, para dar-se a nós. Em nome de Jesus. Amém.